Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui pro canal, chegando para falar de Série C do Campeonato Brasileiro, que acabou a sua primeira fase, né? Foi encerrada no último sábado, aí dia 30, e esse vídeo é para falar do Itabaiana, porque o tricolor conquistou o seu objetivo. O Itabaiana se salvou do rebaixamento e segue na Série C para a próxima temporada, em 2026. O Itabaiana, quem diria, né, não tinha vencido ninguém fora de casa em 9 jogos até então. E aí na última rodada, num confronto direto contra o Z4, venceu o ABC em Natal por 1-0 e conquistou a tão sonhada permanência. Nesse vídeo eu vou falar um pouco desse feito, né, dessa conquista do Itabaiana, de conseguir se salvar do rebaixamento logo de cara, do que representa isso para o clube, de como foi essa Série C de maneira geral, e um pouco de perspectiva, né? Eu sei que nesse momento que o torcedor do Itabaiana mais quer comemorar, e tá certo, tem que comemorar mesmo, porque é uma permanência incrível. Realmente foi muito grande o que fez o Itabaiana nessa Série C, mas também já é tempo de começar a pensar no futuro, né? O que será 2026 com mais uma temporada na terceira divisão. Antes disso, eu peço que você que está nos acompanhando, se não conhece o nosso trabalho aqui de análise sobre o futebol sergipano, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Independente de você ser inscrito ou não, deixe o like, deixe o comentário sobre o que você acha aqui dos vídeos, sobre o que você achou da campanha itabaianense. Você, torcedor do Itabaiana, deixa aí a sua opinião. É sempre bom ver essa interação e trocar uma bola aí com vocês, né? Os últimos vídeos têm tido uma audiência excelente, o canal bateu 800 inscritos, coisa que eu nunca imaginei. Vocês sempre deixando comentários positivos e eu agradeço muito pelo carinho, pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho de análise. Muito bem, então, vamos falar de Itabaiana. O tricolor conseguiu. Ficou na Série C do Campeonato Brasileiro e vocês estão vendo aí a classificação. O Itabaiana foi o 16º colocado, se salvou no limite do limite, com 22 pontos. A mesma pontuação do CSA, só que o CSA teve apenas 5 vitórias contra 6 do Itabaiana. É o primeiro critério de desempate. Por uma vitória a mais, o Itabaiana se salvou. E realmente impressionante, só para pontuar também sobre isso, o rebaixamento do CSA, né? Quem poderia imaginar? Até pouco tempo atrás, brigando por G8, não havia essa perspectiva de queda em nenhum momento. De repente, tudo começou a dar errado e o CSA, que há 6 anos atrás era time de primeira divisão, vai jogar a Série D no ano que vem. Botafogo com 23, Figueirense com 23, esses já estavam salvos. O Anápolis com 23 venceu na última rodada, né? E com a vitória do Anápolis, o Itabaiana precisava vencer e torcer por uma derrota do Ipiranga, do Maringá ou do CSA. O Ipiranga venceu, o Maringá venceu, mas o CSA perdeu para o Brusque em Santa Catarina e com isso o Itabaiana conseguiu o resultado que precisava. ABC derrotado pelo Itabaiana com 18, Retrô com 14, Tombense com 14 completaram a zona de rebaixamento. 3 nordestinos rebaixados, o Itabaiana brigava para não ser um deles e conseguiu, se salvou. Bom, para a gente começar falando sobre a Série C do Itabaiana em 2025. Era até algo que eu ia trazer mais para frente no vídeo, mas acho importante já começar com essa discussão, que na minha avaliação, pelo menos, você que está assistindo, você pode discordar, e se você discorda, deixe nos comentários, tá tudo bem, a gente discute, debate sem problema algum. Mas na minha avaliação, a Série C do Itabaiana foi dentro do que era esperado. Eu lembro de ter comentado isso aqui antes da Série C começar, em vídeos com prévias do que esperar das duas equipes. Lembro de ter dito algo nesse sentido, a respeito do Itabaiana. Um time de interior, do menor estado do Brasil, que não tem uma SAF, um grande mecenas, um grande empresário, né, uma grande empresa por trás, jorrando dinheiro, então naturalmente é mais limitado tanto em elenco quanto na parte financeira. Voltando à Série C depois de 20 anos, lá atrás a Série C era a última divisão, hoje não é mais, então o nível dela aumentou, contra equipes muito pesadas, equipes de camisa, equipes de centros importantes que são financeiramente mais abastadas, num campeonato que não é tão curto, né? Eu vejo muita gente falando que é tiro curto e assim, beleza, não é uma Série A, não é uma Série B, mas são 19 jogos. Muita coisa acontece em 19 jogos. Então, num torneio como esse, o Itabaiana ele estava pisando praticamente em um território desconhecido. E sem ter as mesmas armas, o mesmo poder de outros rivais.
Então, o principal objetivo num primeiro momento, na minha avaliação, tinha que ser permanecer. Eu sempre digo que para um time que sobe de divisão, quando você sobe de divisão, você está dando um salto. Então, no primeiro momento, o mais importante é você pensar em permanecer onde está. Porque imagina o que seria, por exemplo, para o Itabaiana, lutar por tantos anos por esse acesso, conseguir o acesso e aí logo de cara voltar e ter que remar tudo de novo na Série D. Então, para o Itabaiana, pelo menos na minha avaliação, o mais importante logo de cara era permanecer. E isso o Tricolor conseguiu. Lutou contra o rebaixamento por todo o campeonato, se sustentou muito nos pontos em casa. É algo que eu vou tocar mais pra frente, mas eu lembro de ter dito isso também na análise inicial. É um time que vai sofrer ao longo do campeonato, que vai oscilar, que deve ficar brigando na parte de baixo e que vai precisar ser um mandante muito forte para conquistar vitórias importantes. Foi exatamente o que aconteceu. Até se você olhar para o que nós colocamos há pouco na tabela. O Itabaiana teve a mesma quantidade de pontos do CSA. Teve um saldo pior que o CSA. Mas por que se salvou? Porque teve uma vitória a mais. Enquanto o CSA empatou 7 jogos, o Itabaiana empatou 4. Só que ele venceu um confronto a mais. Ou seja, mostra também algo em relação à Série C, principalmente sendo a Série C um campeonato tão nivelado em pontuação, que muitas vezes é melhor você ter um time que consiga vitórias, mesmo em doses pontuais, mas vá vencendo esporadicamente do que um time que empate muito. Porque aí, mesmo que ele se iguale em pontos, na hora do vamos ver, o desempate faz a diferença. Foi justamente o que aconteceu para o Itabaiana. O Itabaiana venceu o Náutico no primeiro jogo, eu me lembro, um Náutico que na época, ainda com Marquinhos Santos, vinha numa draga enorme. O Itabaiana venceu em casa e lembro de muita gente, torcedores, até parte da imprensa falando, conta pro Itabaiana pensar em se classificar. E eu particularmente nunca embarquei nessa. Acho que o primeiro grande objetivo era se salvar. Se por um acaso viesse algo a mais, beleza, vamos olhar lá pra frente. Mas agora é conquistar os pontos para se salvar. Tanto que, logo quando o Itabaiana ganha do Náutico, em seguida ele entra numa sequência de 5 jogos sem vencer. E aí é quando ele começa a se consolidar nessa briga. Foi a partir daí que o Itabaiana realmente se colocou na briga lá embaixo. Quando ele ficou nessa sequência de 5 jogos sem vencer. Ele nunca mais saiu dessa disputa. Vence o Caxias em seguida, só que perde para o Floresta. É a derrota para o Floresta que sela a saída do Roberto Cavalo. E aí eu acho que é um outro ponto importante para a gente falar. A mudança de comando técnico. E não só isso, a mudança de elenco que o Itabaiana trouxe a partir da metade da Série C. Sai Roberto Cavalo, entra Gilson Kleina. Os números mostram que o Gilson Kleina deu um up que esse time precisava. O Cavalo treinou o time em 8 partidas e teve um aproveitamento de 29%, aproximadamente 29%. Venceu 2 jogos de 8. Já o Gilson Kleina, em 11 jogos, e tudo bem, teve jogos a mais, então ele tem esse benefício nesse sentido, mas teve um aproveitamento de quase 46%. Ou seja, o aproveitamento do Itabaiana saltou em pouco mais de 16% entre Roberto Cavalo e Gilson Kleina. Cavalo foi muito importante para o acesso, é bem verdade, conseguiu 7 pontos para o Itabaiana, e se você pensar que o Itabaiana se salvou por 0 ponto, foi por uma vitória a mais, então esses pontos obviamente fazem a diferença, mas o Gilson Kleina conseguiu dar um pouco mais de solidez para o time, que foi arrancando resultados mais positivos, encaixou uma sequência mais positiva. Nos últimos 6 jogos, ali na hora que a coisa começou a pegar mesmo, nos 6 jogos finais, o Itabaiana disputou 18 pontos e fez 11. Uma sequência que obviamente não é super estratosférica, mas para uma Série C foi fundamental para o time conseguir se salvar na reta final. E eu falei dessa questão de treinador, mas também citei a parte de elenco. Porque, na minha avaliação, a montagem de elenco do Itabaiana para a Série C inicialmente não foi bem feita, e a gente viu como o time tinha muitas lacunas, mas quando abriu-se a janela para o Itabaiana trazer reforços, o Itabaiana conseguiu recalcular essa rota. Trouxe nomes que fizeram a diferença. Lucas Marques, que chegou, se tornou titular absoluto na lateral direita, num cenário em que você não tinha o Chiquinho ao longo de todo o campeonato e sofreu naquela posição. Gustavo Cresce chegou e se tornou uma peça importantíssima no meio de campo. O Carl chegou e teve participação importantíssima, fez gol da vitória contra o CSA, e que agora, quando você olha a classificação, é uma vitória que se torna ainda mais importante. Fez gol no empate mais recente em casa contra o Maringá.
O Dione, que era uma peça que o Itabaiana precisava por conta justamente desse problema de criatividade. E a gente falou disso ao longo de toda a Série C. O Dione chega, se torna importante sempre quando é requisitado. E a cereja do bolo é o último jogo, né? Um golaço de falta contra o ABC. Guardou seu primeiro gol com a camisa do Itabaiana para o momento mais decisivo, né? Todos esses que eu citei apenas alguns, jogadores que chegaram ao longo da Série C e que foram se consolidando como peças importantes. Então, esse é um ponto fundamental também, né? Do time que conseguiu recalcular essa rota no meio do campeonato e buscou pontos importantíssimos. E aí tem outra situação que volta para o que eu citei agora há pouco em relação às expectativas do Itabaiana para a Série C. A campanha dentro de casa. O Itabaiana se apoiou praticamente ao longo de todo o campeonato na sua campanha como mandante. Em aproveitamento, eu não gosto de comparar na Série C pontos, né, como mandante e como visitante, porque nem todo mundo tem a mesma quantidade de jogos em casa e fora. Então o que iguala mais é o aproveitamento. Em aproveitamento, o Itabaiana, como vocês estão vendo, foi o 6º melhor mandante da Série C. Teve um aproveitamento de 66,7%, quase 70%. Se a gente for olhar, por exemplo, nos números, o Itabaiana terminou em aproveitamento empatado com a Ponte Preta. E a Ponte Preta foi vice-líder da competição. Ou seja, o Itabaiana teve uma campanha de G8 dentro da sua casa. Até a última rodada, ele estava entre os 5. Foi uma campanha muito positiva do Itabaiana na sua casa. Só que aí você corta para a campanha fora de casa. O Itabaiana foi o 3º pior visitante. Em 10 jogos de 30 pontos disputados, fez apenas 4. E aí, para você ver a diferença que faz você ter uma campanha minimamente sólida fora de casa. O Itabaiana não tinha nenhuma vitória como visitante até a última rodada. Bastou vencer o ABC, bastou uma mísera vitória como visitante e o Itabaiana conseguiu se salvar do rebaixamento. Ou seja, se apoiou muito na campanha dentro de casa, o que já era algo esperado. Conquistou a grande maioria dos seus pontos como mandante. Bastou conseguir o mínimo, que foi uma vitóriazinha como visitante, e só isso já foi suficiente para se salvar do rebaixamento. E isso traz para mim uma reflexão de perspectiva para o futuro. Quando a gente pensa em Itabaiana agora, para 2026, Série C de 2026, além de tentar melhorar a campanha, né, outra coisa que eu sempre digo, chegou numa divisão acima, primeiro passo é tentar se manter. Conseguiu se manter? Próximo passo é tentar ser melhor do que foi. Óbvio que quando a gente fala de uma Série C, a diferença ela é muito pequena entre você brigar por um G8 e brigar para não cair. Então, se você conseguir ser um pouco melhor, óbvio que dá para vislumbrar algo interessante, uma possível classificação no futuro. Mas conquistou a 16ª colocação esse ano com 22 pontos, objetivo para o ano que vem, ser melhor. Na pior das hipóteses, se consolidar ainda mais na Série C, ter uma constância, saber disputar a competição, ser um time acostumado a estar nesse cenário, de estar numa 3ª divisão, entre os 60 times do país, de estar brigando o tempo todo com camisas importantes que estão nessa divisão, é saber jogar esse jogo. O Itabaiana conseguiu primeiro a sobrevivência, que é o mais importante. O próximo passo é amadurecer jogando esse tipo de competição. Então, o mais importante para mim é isso. O torcedor, obviamente, ele pensa, pô, será que ano que vem a gente faz uma campanha legal, tal, não sei o que, briga por um G8? Mas mais importante para mim é se consolidar, é saber jogar o jogo, é amadurecer numa Série C. E isso passa por ter uma campanha melhor fora de casa. Dentro de casa, o Itabaiana sempre foi e sempre será um time muito forte. O Mendonção é uma casa fortíssima do Itabaiana. Mas é conseguir ter uma constância um pouquinho maior como visitante e aí você conquistar pontos que são fundamentais. O Itabaiana, por exemplo, ele ficou em 16º, como vocês viram, e ele enfrentou ABC, Retrô e Tombense, 3 times que caíram fora de casa. Desses 3, ele só venceu um, que foi justamente o último que salvou contra o ABC. Perdeu para o Retrô e perdeu para o Tombense. Esse é o tipo de jogo, quando você enfrenta adversário lá de baixo, mesmo fora de casa, que você tem que conquistar ponto, porque esses pontos fazem a diferença. O Itabaiana teve uma campanha excelente na sua casa. É claro, algumas pessoas vão falar, pô, aquele jogo contra o Figueirense, quando o Figueirense não tinha ganho de ninguém, o Itabaiana saiu à frente e tomou empate. Ou até mesmo o jogo contra o Maringá na penúltima rodada, que saiu à frente 2 vezes e tomou o empate 2 vezes. É claro, é verdade, esses pontos também fizeram falta.
Mas de forma geral, como eu falei, como eu mostrei, sexto melhor mandante da competição. Foi uma campanha bem positiva na sua casa. Faltou um pouco mais de constância como visitante. Acho que esse é um ponto fundamental. E outro ponto, a questão ofensiva. O Itabaiana sofreu 20 gols em 19 jogos. É um pouquinho mais de um gol por jogo, mas a Série C tem muito time que leva muito gol. Então, de forma geral, não foi tão ruim. O Itabaiana foi a 9ª melhor defesa do campeonato. Ou seja, entre as defesas, ficou na primeira metade da tabela, entre os 10 melhores. Só que foi o 3º pior ataque da competição. Fez apenas 16 gols em 19 jogos. E a gente falou aqui desde o começo do ano, não só da Série C, lá do Campeonato Estadual. O Itabaiana é um time que se pauta muito pela sua eficiência defensiva, mas ofensivamente tem problemas de criação e tem problemas de definição. A gente viu inclusive isso contra o ABC na última rodada, né? O Itabaiana ganhou, se salvou, mas o Jackson, por exemplo, camisa 9, perdeu 2 gols quase embaixo da trave, numa sequência de 1 minuto, que poderiam ter feito a diferença. Imagina se o ABC empata e o Itabaiana cai, como não iam estar remoendo esses gols até agora. Então, é um ponto importante, ofensividade. Conseguir ter um time que seja minimamente mais criativo e ter um homem-gol, um jogador que consiga se consolidar como essa referência. O Itabaiana, ao longo de toda a Série C esse ano, alternou seus camisas 9, alternou seus trios de ataque, o Leilson, que foi o mais constante pela direita. Mas de resto, sempre alternando, porque teve essa dificuldade para encaixar o ataque, algo que precisa ser observado para 2026. Mas como eu falei, de forma geral, é uma Série C que termina com um resultado excelente, teve seus altos e baixos, mas o Itabaiana consegue o seu grande objetivo. O torcedor, claro, que pensa no futuro, mas agora ele só quer comemorar e tem que comemorar. O Itabaiana não só se colocou como um dos 60 melhores times do Brasil, mas ele se consolidou depois de um ano. Ele reforça essa posição. E que consiga, né? A gente vai acompanhar e espera que o Itabaiana consiga, a partir do ano que vem, ser um time mais maduro, mais constante na Série C e que tente dar futuros saltos. Um passo de cada vez. O primeiro passo, permanecer, foi concluído com sucesso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise, falando do Itabaiana, dessa permanência tricolor na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu pretendo trazer outro vídeo logo também falando do Confiança, que por muito pouco, por 1 ponto, não conseguiu a sua classificação, ficou fora do G8 e tem final de Copa do Nordeste. Vamos ter conteúdo aqui também para falar dessa final do Nordestão. Por hora, esse vídeo foi para falar do Itabaiana, dessa permanência tricolor na Série C. Mais uma vez, você que está chegando agora, não conhece aqui o trabalho de análises sobre o futebol sergipano, se inscreva no canal se você gostou do vídeo e ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. E independente de você estar inscrito ou não, deixa o like, deixa o comentário, são maneiras orgânicas de fazer com que esse vídeo se espalhe a mais pessoas. E continue acompanhando os vídeos por aqui, é sempre muito legal ter essa audiência muito boa que vocês estão dando para os nossos conteúdos aqui para o nosso canal. Muito obrigado a vocês mais uma vez pela audiência, parabéns à Associação Olímpica de Itabaiana pela permanência na Série C do Campeonato Brasileiro e a gente se vê numa próxima. Valeu!